Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. E aproveitamos para agradecer também essa disponibilidade de estar aqui estudando, aprendendo, trocando, vibrando positivamente, não apenas por nós mesmos, mas também por tantos corações que estão necessitados nesse momento de vibração, de prece, de pensamentos positivos. O tema que nós escolhemos, a mensagem base desse estudo, é uma mensagem do Espírito Emmanuel, chamada Na Cruz, que é o tema desse nosso estudo. E Emmanuel se refere, nesse texto, a uma passagem de Mateus 27:42. Salvou outros, a si mesmo não pôde salvar. Mas isso está no livro Fonte Viva, capítulo 46. E eu gostaria, mais à frente, de ler essa mensagem do Espírito Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier. Mas antes de ler essa mensagem, que é praticamente o nosso roteiro, é o caminho que nós vamos percorrer nesses breves minutos, eu gostaria de convidá-los a fazer uma pequena peregrinação por alguns trechos do Evangelho, especialmente aqui eu estou com o Evangelho de Mateus, mas existe essa narrativa também em outros evangelistas. Alguns pontos a gente vai pedir ajuda ao Evangelho de João, porque tem algumas pequenas diferenças que eu prefiro a narrativa de João, mas eu gostaria que a gente tentássemos nos imaginar nas situações que eu vou narrar aqui e que estão narradas no Evangelho, daqueles momentos que antecederam o momento da cruz. Possivelmente nós já lemos, possivelmente já vimos por mais de uma ocasião filmes, cenas. Quem sabe alguns de nós até estiveram lá e tenham esses registros em alguma parte, guardada em algum arquivo da própria alma. De minha parte, sempre que estudo essa passagem do Calvário e a sucessão de acontecimentos, uma emoção muito forte. Hoje à tarde eu estava relendo essas passagens, reavivando esse estudo na minha memória, e a experiência para mim é sempre muito intensa desse ponto de vista emocional. Então, eu queria que nós, juntos aqui, refletíssemos um pouco sobre alguns aspectos vivenciados por Jesus, que são mensagem, que são aprendizado para as nossas vidas. Porque o Evangelho de Jesus, Haroldo Dutra Dias fala isso em várias palestras, há anos atrás eu escutei ele falar isso a primeira vez numa palestra, e aquilo foi um marco para os meus estudos, para o meu entendimento do Evangelho. Parece simples, parece óbvio, mas talvez para muitos, como para mim, não era óbvio, e talvez seja importante repetir. Ele disse assim: as lições deixadas por Jesus, vivenciadas por Jesus, os seus exemplos, as suas palavras, os seus atos, são uma mensagem, um direcionamento para cada um de nós, para o nosso estágio evolutivo. Porque se Jesus tivesse vindo deixar mensagens para espíritos como ele, para outros seres angélicos, para outros seres já purificados, para outros espíritos crísticos como ele, as situações seriam outras. Não que o evangelho não tenha validade eterna, mas as necessidades são diferentes. Conforme o grau de maturidade, conforme o grau de progresso, conforme o grau de evolução. Então, quando nós temos notícias dessas situações que aqui relembraremos, que tiveram lugar nos momentos antes da prisão, da crucificação, do martírio propriamente dito, existe um porquê dessa sucessão de acontecimentos. E esse porquê é diretamente ligado
as experiências que seres como nós têm num planeta como esse. Porque nós estamos matriculados numa turma de evolução, de estudo, de aprendizado, chamada turma de provas e expiações. Então, as lições deixadas por Jesus correspondem a esse degrau do nosso aprendizado. Como se ele estivesse nos dizendo, olha, eu vim aqui dar o exemplo de como, diante de determinadas situações, de determinados acontecimentos da vida de vocês, aí na Terra, como vocês devem agir, como aqueles que querem trabalhar a favor do bem, do progresso, do próprio progresso, do progresso dos outros, como devem lidar com a ingratidão, lidar com as frustrações, como devem lidar com aqueles amigos que às vezes se precipitam, como devem lidar com situações em que você é vítima e as pessoas escarnecem de você. Então eu, que já consigo dar esse testemunho, porque já avancei um pouco mais ou muito mais do que vocês, que já estou matriculado numa universidade celeste tão adiante da alfabetização em que vocês se encontram? Então eu vim aqui desenhar, deixar assim bem claro qual é a proposta de Deus para a vida de vocês. E aí eu queria começar, tem uma sucessão de falas de Jesus, até que depois de deixar vários ensinamentos, o capítulo 26 de Mateus começa com Jesus falando que a Páscoa chegaria em 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E a narrativa tem continuidade com os bastidores do que já estava acontecendo ali, daquelas intrigas dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos, que já se reuniam e que já planejavam encontrar ali alguma substância ainda que não tivesse razão de ser, mas alguma coisa, alguma fala, alguma blasfêmia que pudessem utilizar contra Jesus para prendê-lo, envergonhá-lo e, quem sabe, até conseguir a sua morte, o seu calvário, o seu martírio, porque estavam incomodados com aquela pessoa que realizava, que falava coisas, que já tinha tantos admiradores, tantos seguidores, que para muitos era aquele filho de Deus predito por Daniel no Antigo Testamento, nas escrituras dos antigos, e que parecia ser uma ameaça a alguns dos interesses políticos, porque vai que ele faz uma revolução mesmo. Vai que essas notícias que correm são verdadeiras. Vai que ele possa ir de encontro ao status quo já estabelecido e que estava ali confortável para aqueles que tinham algum tipo de poder. Então, entre os próprios doutores da lei, entre os próprios entendidos, aqueles que eram responsáveis por esse tipo de análise política e religiosa ao mesmo tempo, já havia ali nesses bastidores esse projeto de prender Jesus. E ciente de tudo quanto já havia sido predito, de tudo quanto havia vindo à terra a cumprir, Jesus vai preparando os seus discípulos, anunciando o que aconteceria. E aí alguns acontecimentos interessantes têm lugar, porque Jesus se dirige com seus discípulos a Betânia. E nós teremos no Evangelho de Mateus a informação de que ele teria estado na casa de Simão, o leproso. E em João nós teremos uma informação que eu gosto mais, inclusive, de que ele teria ido à casa de Lázaro, seu grande amigo, irmão
de Marta e Maria, que aquele que havia voltado à vida, que havia passado por uma espécie de milagre aos olhos daqueles que não tinham ainda conhecimento, explicação suficiente para aquele tipo de fenômeno, e daquelas irmãs que tinham também tanta admiração pelo mestre. O fato é que é nessa situação, que poderia ser na casa desse Simão ou na casa de Lázaro, e gostamos mais de que tenha sido na casa de Lázaro, conversando ali com Lázaro, com Marta, com os discípulos, preparando aqueles corações numa espécie de anúncio de como eu tenho uma palavra tão diferente que a Amélia Rodrigues usa no livro Quando Voltar à Primavera, que estamos fazendo o estudo, que é proginasmo histórico. Então, Jesus estava ali preparando, dando um certo contexto para aqueles corações, do que aconteceria. E eis que Maria, irmã de Lázaro e de Marta, aquela mesma Maria que na passagem entre Marta e Maria, Jesus teria dito que escolheu a melhor parte. Porque enquanto a sua irmã se afadigava, querendo a casa arrumada, a casa limpa, tudo pronto para receber Jesus, Maria escolheu a própria presença, escolheu a melhor parte nas palavras de Jesus. E essa mesma Maria, e o próprio Mateus também vai citar Maria, mesmo não dizendo que foi a irmã de Lázaro, mas afirma ter sido Maria, pega uma espécie de perfume da época num frasco que, digamos que aquele frasco, as pessoas não tinham o costume de simplesmente fazer como talvez alguns de nós façamos hoje, praticamente pregar, se encharcar do perfume. Era algo caro. Então, se usava muito pouco, se usava algumas gotas em ocasiões muito especiais. E então ela simplesmente utiliza todo o líquido, todo aquele perfume, todo o frasco para banhar Jesus. Mateus dirá que foi desde a sua cabeça e João dirá que foram os seus pés. O fato é que ela envolve Jesus, enquanto Jesus estava ali à mesa, conversando. Ela teria envolvido Jesus, embebido Jesus naquele líquido perfumado. E vem nesse momento as críticas dos discípulos de Jesus. Ora, especialmente de Judas, aquele mesmo que queria que Jesus fizesse a revolução começar, aquele mesmo que já estava ali arquitetando um plano para dar um empurrãozinho, uma acelerada nos seus objetivos ambiciosos. E então vem as críticas de ora, algo tão caro e ela está assim desperdiçando esse líquido, não seria mais útil vender esse líquido, esse alabastro, e pegar essas moedas para distribuir ou para comprar algo para os pobres, para os necessitados, para a esmola? E então Jesus dirá: sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ela praticou uma boa ação para comigo. E existiam diferentes tipos de caridade naquele contexto. A esmola era um tipo de caridade. E existiam as boas ações, que, inclusive, você cuidar do corpo de alguém que havia morrido, você perfumar, cuidar daquele corpo, era considerado uma boa ação, maior até do que a esmola. Então, quando Jesus utiliza essa referência, de acordo com as notas aqui da Bíblia de Jerusalém, ele estava utilizando essa referência. Você queria que ela usasse isso, esse dinheiro que ela poderia conseguir com esse perfume, para esmolar. Mas, em verdade, o que ela está fazendo está acima da esmola. Porque ela prepara o meu corpo para o sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que venha a ser proclamado o evangelho em todo o mundo,
também o que ela faz será contado em sua memória. Porque ela estava participando daqueles rituais, ainda que talvez inconscientemente do que fazia, mas ela estava já preparando Jesus, preparando o seu envoltório físico para os acontecimentos que teriam lugar nos dias vindouros. E olha como isso já é uma mensagem interessante. Uma mulher, alguém que passava tão invisível naquela cultura, naquele contexto, que não era considerado uma igual, parecia mais conectada aos acontecimentos dos próximos dias do que os próprios discípulos de Jesus, do que os melhores amigos de Jesus, do que aqueles que pareciam mais conhecer o Mestre. Mas quem foi capaz, naquele momento, de captar e acolher uma intuição ou uma inspiração de que já havia começado, de que o Calvário já estava em curso e de que era necessário preparar-se, estar receptivo emocionalmente para aquele momento. Foi aquela mulher que tem poucos registros no Evangelho, mas registros tão importantes, a ponto de Jesus dizer, olha, isso que ela está aqui fazendo por mim, os pobres, vocês terão outras oportunidades de fornecer esmola, mas eu nem sempre estarei fisicamente aqui. E isso que ela está fazendo, que vocês criticam, é tão importante que ficará registrado para a posteridade. E então, dali, as narrativas que vêm em seguida nos falarão sobre a traição de Judas. E foi tão interessante que a mensagem aqui do início foi sobre isso. A mensagem que foi lida pela Caíse falava daquelas 30 moedas. E é importante registrar que o objetivo de Judas, a questão ali não era o dinheiro, porque aquele dinheiro era simbólico, era um dinheiro que representava a venda de um escravo. Não fazia diferença aquele dinheiro. Judas tinha um outro objetivo. Ele amava Jesus também, mas ele era ambicioso. É como se ele achasse assim, Jesus é muito devagar. Olha quanta coisa ele faz, era para esse pessoal estar se curvando em relação a ele. Então vamos colocar Jesus numa situação em que ele precise mostrar a sua grandeza, os seus poderes, porque ele já havia visto mostras desse poder. Ele já havia escutado os discursos, as falas, a grandiosidade, a conexão com Deus. Ele sabia que uma revolução estava acontecendo na Terra, que ele era testemunha disso. Ele só não havia entendido que a revolução daquele momento não era com armas, não era de um poder material, não era uma libertação do jugo romano material. Era uma revolução silenciosa. Era uma revolução interna no coração dos homens. E que esse tipo de revolução necessita de tempo, necessita de paciência, necessita de muita tolerância. Ingredientes esses que naquele momento o coração de Judas ainda não conhecia. E então ele tenta resolver, ter o controle das coisas, acreditando que Jesus se submeteria à sua vontade diante daquelas circunstâncias. E ele seria realmente surpreendido pelo suceder dos acontecimentos. E quando Jesus, no momento da Páscoa, está ali reunido com seus discípulos, mais uma vez orientando, explicando direitinho tudo o que aconteceria, ele foi tão claro ao dizer que aquele que viria a traí-lo era o mesmo que colocava a mão na comida junto com ele. E é o próprio Judas que praticamente se entrega porque estava ali comendo junto com Jesus. E é o próprio Judas que pergunta,
Sou eu, mestre? E Jesus diz apenas: tu o disseste. É você mesmo que está afirmando, é você mesmo que está se entregando. E essa simples fala, tu o disseste, não são palavras minhas, são palavras suas. Jesus repetirá, inclusive, nos dias que virão a seguir. E quando Jesus vai sentindo que aquele momento realmente se aproxima, quando ele vai sentindo que a hora do testemunho, que a hora de cumprir a vontade de Deus através do seu martírio, sendo o próprio cordeiro sacrificado, o próprio símbolo da Páscoa seria ele resolve se recolher no Getsemane, junto com 3 amigos, com 3 discípulos. E naquele momento em que talvez ele, mesmo sendo um ser tão grandioso, mesmo sendo um ser purificado, mas quem de nós, que ser purificado que seja, ao convidar amigos para um momento especial, para um momento de conexão com Deus, de oração, pedindo forças, pedindo submissão à vontade de Deus, não gostaria de sentir que os seus irmãos, que os seus amigos, que os seus discípulos estão ali conectados à sua prece, que estão também em conexão com o alto, que estão também em conexão com Deus? Imaginemos momentos de dificuldade, de martírio em nossa vida. Como gostaríamos? Quando a gente convida, vamos rezar aqui comigo? Eu estou precisando tanto de uma oração para me fortalecer, para que eu permaneça de pé, para que eu não coloque a minha vontade, mas a vontade de Deus à frente, para que eu respeite o curso dos acontecimentos. Vamos aqui rezar comigo? Vamos subir esse monte e rezar comigo. Vocês ficam aqui em vigília, que eu terei com o Pai. Vocês podem rezar também? E o que acontece com aqueles que foram chamados a ir ao Getsemane junto com Jesus? Eles dormem. Por 3 vezes, Jesus pede forças a Deus. Por 3 vezes, Jesus diz: ó mestre, dai-me forças para que seja feita a tua vontade, porque está chegando o momento do martírio. E está chegando o momento de ser o cordeiro. E todas as vezes, os discípulos, os seus amigos, dormiram. Como a nos dizer dessa consciência ainda adormecida para os graves acontecimentos que tinham lugar na Terra naquele momento? Eu volto a dizer, os mais próximos, os que pareciam mais conhecer o Mestre, estavam sonolentos, estavam anestesiados diante do que acontecia. E quando eles descem, é exatamente o momento da prisão. Quando Judas dará o beijo da traição, para dizer, identificar quem era Jesus entre aqueles. E mais uma vez vem a consciência de sono, a consciência obnubilada daquilo que transcorria e que Jesus havia dito tantas vezes. Porque quando aquele grupo que vem armado, como quem vai prender alguém que poderia reagir, talvez um ladrão, um prisioneiro qualquer comum, e Jesus fala, ora, mas se eu estive tantas vezes nas sinagogas, tantas vezes ensinando, e não foi necessário nada disso. E agora vem todo esse grupo me prender. Como a quem prende um ladrão? Alguém com alta periculosidade?
E nesse momento, parece que Pedro, que estava ali distraído no Getsemane, acorda assim, sabe quando a gente acorda e não está entendendo nada? E é aquele momento tão marcante em que ele pega a espada e corta a orelha daquele que iria prender Jesus. Então, os seus amigos, nesses dias, os acontecimentos que antecedem a cruz falam de amizade, mas falam de Jesus sendo o amigo. Porque Judas o trai, os amigos dormem, e quando acordam, acordam para quê? Acordam ainda distraídos, causando mais bagunça, mais confusão. E Jesus há de advertir Pedro. Jesus que já havia avisado sobre a negação que viria e que adverte a Pedro. Pedro, embainha tua espada. E dirão as narrativas espirituais que Jesus teria ainda reconstituído a orelha daquele homem, para que Pedro não precisasse se reaver com a lei de causa e efeito pelos seus atos. E Jesus será então levado como um prisioneiro. E dizem as narrativas evangélicas que já desde esse momento, quando Jesus ainda passará pelo sumo sacerdote, por Anás, pelas conversas internas com Caifás, para só depois ser levado ao governador Pilatos, desde aquele primeiro momento da prisão, os discípulos ficam assustados. Parece que eles não entendiam direito o que estava acontecendo. Que poderia vir dali? Como assim Jesus preso? Como se eles não tivessem realmente assimilado toda a preparação que Jesus já havia feito. E eles se dispersam, aturdidos, amedrontados, com medo pela própria vida, achando que talvez Jesus fizesse algo para sair daquela situação. Não era possível que a história terminasse ali, que alguém tão poderoso se deixasse prender. Certamente Jesus faria um discurso em sua defesa. Certamente Jesus, com todo aquele poder de oratória, todo aquele magnetismo, seria capaz de dobrar aqueles corações, de convencer aqueles homens tão racionais. Só que, a partir dali, o Jesus que faz longos discursos, que faz o sermão do monte, que entoa o hino das bem-aventuranças, que deixa mensagens tão claras e diretas, subordina-se à vontade de seu Pai, à vontade de Deus, e silencia. Silencia diante das bofetadas, silencia diante das injúrias, porque quando ele está ali diante dos anciãos, diante dos sacerdotes, as pessoas vão provocá-lo, vão dizer coisas que para alguém que vive sob o jugo do próprio ego, do próprio orgulho, do próprio egoísmo, seria necessário palavras, palavras e palavras para justificar-se, para defender-se. E Jesus não explica nada. Pelo contrário, diante das provocações, uma das coisas que ele mais dirá é: tu o disseste. Não sou eu que estou dizendo. E uma pequena fala que ele tem diante daquele momento ali, junto ao sumo sacerdote, será utilizado, será o suficiente para contar como uma blasfêmia em relação a Jerusalém. Simplesmente por ele afirmar ser o Filho de Deus, por falar da sua conexão com o Pai e dar a confirmação de que era, sim, aquele Messias anunciado por Daniel. Será o suficiente para que eles coloquem aquilo na conta de blasfêmia.
como se estivesse ultrajando a lei e os profetas. É uma distorção do que foi dito. E então o processo, a partir dali, começa a correr de forma acelerada, para que o próximo passo fosse dado, que é sair da análise interna dos judeus para a análise de Roma, e quem governava naquele momento era Pilatos, o representante de Roma. E irá então para as mãos de Pilatos aquele processo. E ali, diante de Jesus, Pilatos se perguntava: meu Deus, o que fez esse homem, que é tão admirado por uns, parece tão odiado por outros, e parece alguém tão diferente? A própria esposa de Pilatos vai adverti-lo de que ele não tomasse parte com aquilo, de que ele não se maculasse com aquela situação, porque ela havia sonhado, ela havia sido avisada de que não deveria Pilatos imiscuir-se naquelas questões. E Pilatos faz tentativas. Ele pede a Jesus que se defenda. Olha, diante de tudo isso que estão te acusando, você não vai dizer nada? É você o rei dos judeus? Tu o disseste. E diante daquele silêncio, daquela falta de defesa, daquela falta de argumentação, daquele homem que parecia entregar-se aos acontecimentos, que tinha um olhar tão diferente, uma presença que Pilatos sequer conseguia compreender. Pilatos, que não era judeu, que não testemunhou tudo o que os judeus testemunharam, que não esteve na entrada triunfal de Jesus dias antes em Jerusalém, quando ele era aclamado pelas pessoas, que não teve o seu corpo curado, que não teve as suas vistas restituídas, percebe que havia ali uma injustiça e tenta, apesar do seu medo, do seu receio, da sua fraqueza, ele tenta intervir. E como era comum naquela época, que no período da Páscoa, houvessem alguns perdões, algumas concessões a prisioneiros, e tendo ali Barrabás, um prisioneiro conhecido, alguém que todos sabiam dos crimes cometidos, ele então apresenta uma situação como quem tivesse a certeza de que Jesus seria absolvido, seria liberado daquela culpa que lhe colocavam e que ele sabia ser injusta. E oferece a oportunidade de que aquelas pessoas que ali estavam pudessem escolher quem seria liberto, quem seria liberado daquelas culpas, daquelas acusações, poderia ter a liberdade de volta. Jesus ou aquele prisioneiro, Barrabás, que todos sabiam da gravidade das faltas. E, surpreendentemente, aquela tentativa de Pilatos, como nós já sabemos, é infrutífera. E as pessoas escolhem Barrabás a ser liberto e Jesus a ser crucificado. E eu fico imaginando que certamente havia naquela multidão muitas pessoas que discordaram disso. Mas como o bem pode ser tímido? Não é, meus amigos? Como muitas vezes aqueles que podem ser testemunhas da verdade, testemunhas do amor, testemunhas de alguém que é indefeso, de um justo, podem ter medo, paralisar-se no medo, não ter coragem suficiente para enfrentar a discórdia, a injustiça e o mal, por ter receio por si mesmo,
Então, vai que me acontece alguma coisa, vai que eu me misturo. Eu tenho certeza que ele é um justo. Eu tenho certeza que isso daí está errado. Mas diante dessa fúria da multidão, o que farei eu? Se eu me misturar, pode sobrar para mim. Não é assim que nós mesmos muitas vezes pensamos? Que não devemos meter a colher? Que não é com a gente? Que é com o outro? Que alguém vai resolver? Alguém vai fazer? Alguém vai ajudar? Alguém vai chamar a polícia? Eu tenho que me resguardar. Resguardar a mim e a minha família. Porque vai que alguma coisa acontece. Então, o medo paralisou muitos corações. Porque nem todos ali concordavam, nem todos ali pensavam igual. Mas aqueles que fazem mais barulho, que causam mais agitação, muitas vezes ganham no grito. Enquanto os outros, que poderiam até ser a maioria, silenciam. Havia na multidão discípulos de Jesus disfarçados, assistindo à distância por medo. E haviam muitas mulheres que deram a cara ali a tapa, que tiveram coragem de mostrar o rosto, as lágrimas, o amor que tinham aquele homem, que começava a ser arrastado carregando uma cruz, cuja cabeça, aureolada pelas benesses dos céus, receberia uma coroa de espinhos, como escárnio, como forma de provocação aos seus seguidores. E uma placa seria feita com os dizeres: Jesus, o Nazareu, Rei dos Judeus. Uma forma de deboche, de que aquele homem que fez tantas coisas, que foi seguido por tantos, olha o destino dele. Esse é o Rei dos Judeus? Esse é o carpinteiro que vocês seguiam? Admiravam? E nós teremos notícias também por outras obras, como há 2000 anos, dos corações, por exemplo, de Lívia, a esposa de Públio Lentulus, senador romano, o Emmanuel, daquele coração feminino cuja filha havia sido curada por Jesus, que moveu montanhas, que se esforçou tanto para que conseguisse a liberdade, a intervenção para a liberdade de Jesus. E certamente houveram outras pessoas que tentaram, como puderam, modificar o transcurso daqueles acontecimentos. E então, o final dessa história nós já sabemos. Só que aquilo que parece o final da história não é o final da história. Porque quando tudo estava consumado, quando Jesus está ali, apregoado naquela cruz, sofrendo algo que nunca foi cometido, sofrendo por nós, pelas nossas próprias injúrias, aquela mensagem é uma parte do texto, não é o fim da história. Porque se essa história terminasse, se a história da vinda de Jesus terminasse na cruz, nós não estaríamos nem nessa live aqui agora. Porque o que acontece depois? Tudo aquilo que Jesus havia predito de que ele seria martirizado, de que ele retornaria, isso tudo se confirma. Para a surpresa de muitos, talvez os próprios discípulos duvidassem. Talvez os próprios discípulos, com exceção talvez de João, que estava mais acordado para tudo o que acontecia, aquele jovem rapaz de coração tão amoroso, o único
que esteve ali ao pé da cruz, sustentando Maria de Nazaré. Eu posso imaginar que talvez João aguardasse atentamente o retorno do mestre. E quando o mestre retorna, são as mulheres, é a própria Maria de Magdala que vem informar para aumentar ainda mais a incredulidade dos discípulos. E então, quando os próximos acontecimentos se sucedem, é que começa uma nova fase na vida dos discípulos de Jesus. Agora sim, seus apóstolos. Agora sim começam a cair as fichas. E a impetuosidade, a pressa, vai dando lugar à maturidade. Simão Pedro vai percebendo a importância do seu vigor, do seu temperamento bem canalizados para a continuidade da segunda parte do projeto. Porque talvez só depois de todo aquele baque, de todo aquele processo doloroso de afastamento daquele que tanto amavam, de reaproximação agora numa outra configuração, num outro momento, é que eles percebem que não basta seguir o mestre. É necessário seguir os passos do mestre, inclusive no que tange ao Calvário, ao martírio, à ingratidão, às frustrações, às traições. Porque seguir o mestre enquanto ele está ali do seu lado, sorridente, enquanto o seu magnetismo está ali te envolvendo, enquanto você sente as brisas do lago do Tiberíades, enquanto a mensagem de bem-aventuranças, isso é fácil. Isso é muito fácil. Seguir o mestre, meus amigos, enquanto estamos no conforto dos nossos lares, alguns na casa espírita, sentindo a brisa do ventilador, do ar-condicionado, todo mundo sorridente, amigo, confraternizando, é muito fácil. O difícil é o momento do testemunho, é o momento do Calvário, é permanecer cristão no momento da cruz. No momento em que Jesus nos convida a carregar a nossa própria cruz, dos nossos próprios testemunhos, porque aí somos convidados a colocar em prática tudo aquilo que lemos, que escutamos, que estudamos, que falamos. Somos provocados a sair do lugar do que simplesmente segue, aplaude, acha bonito e diz amém, para colocar as sandálias do Cristo e aceitar o jugo das nossas próprias aflições, colocando a vontade de Deus acima da nossa, lidando com amigos, familiares, com corações que amamos e que podem estar dormindo quando mais necessitamos deles, que podem não compreender o que falamos quando parecemos tão claros, que podem não compreender as nossas dores quando estamos carregando uma cruz de mais de 70 quilos. E podemos ser surpreendidos no momento da nossa cruz, ao olhar ao nosso redor e não encontrar ali quem esperávamos, quem talvez tenha nos dito: eu jamais te abandonarei, eu estarei contigo até o fim. E se nós tivermos realmente colocado as sandálias do Mestre, compreendido que o seu evangelho é para cada um de nós, perceberemos que não há por que guardar rancor ou mágoa, porque esses corações, como nós, não sabem o que fazem.
e perceberemos que nunca foi entre nós e os outros. A cruz é sempre entre cada um de nós e Deus. É a nossa história, são as nossas necessidades de aprendizado. As pessoas, por mais atordoadas, egoístas, orgulhosas que sejam, são apenas instrumentos aproveitados quando se faz necessário o nosso processo de aprendizado. E agora sim, caminhando para o final da nossa fala com a mensagem de Emmanuel, ele nos diz assim: na cruz, sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o Salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor, flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso na terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor, tombara vilipendiado e esquecido, mas, no outro dia, transformava a própria dor em glória divina, pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia, à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória, resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. E por fim, gostaríamos de deixar uma frase do Espírito Joana de Ângeles no livro Ilumina-te, quando ela nos fala da noite escura da alma, e ela diz assim: mesmo Jesus, a fim de ensinar-nos como deve ser a entrega total a Deus, experimentou no Jardim das Oliveiras a sua noite escura da alma, traído por um amigo, abandonado pelos demais, suando sangue e vivendo solidão, que lhe precederam o momento sublime e incomparável da ressurreição, gloriosa, poucos dias depois. A noite escura da alma é o amanhecer do dia glorioso da imortalidade em triunfo. Queridos amigos, não há noite que dure para sempre. Não há caminho do martírio que dure para sempre. Todas as dores do mundo, por maiores que sejam, por mais injustas que nos possam parecer aos olhos materiais, são apenas uma preparação
para o amanhecer das nossas vidas, para a glorificação dos espíritos que somos, que muitas vezes necessitam drenar altas cargas de equívocos, sombras, culpas de outrora, através de experiências desafiadoras, para que em próximas existências ou em próximos momentos de uma mesma existência tenhamos melhores condições de brilhar a luz divina já existente dentro de nós. Muito obrigada pela atenção de todos, pelo carinho, pelas palavras de incentivo, que o Mestre Jesus possa fazer morada em nossas almas, ser exemplo constante diante dos nossos desafios, porque eu sei que no plano em que vivemos, as dores podem realmente ser desafiadoras, mas tenhamos a certeza de que o Mestre Jesus tem preferência pelos pequeninos, pelos aflitos, pelos que sofrem injustiças e padecimentos. Então, quando estivermos mais solitários, nos maiores desafios de nossas vidas, quando a cruz parecer mais pesada do que os nossos ombros podem suportar, guardemos a certeza de que Ele nos enviará um Cirineu abnegado a nos auxiliar, a trilhar esse caminho rumo à nossa própria libertação. Obrigada a todos, e agora vamos fazer a nossa prece para finalizar esse trabalho de hoje. Senhor e Mestre Jesus, aqui nos encontramos com os corações transbordantes de amor por Ti, Mestre. Gratos pela Tua vinda à Terra, gratos por ter a nosso favor um coração tão amoroso, tão abnegado, um guia e modelo, capaz de estender as mãos a cada um de nós, na escuridão que talvez nos encontremos, e nos ajudar a fazer brilhar a nossa singela luz. Agradecemos, Senhor, por este farol que nos deixaste aqui na terra, através das mensagens que nos falam de Tua vida, através da doutrina espírita, que nos faz recordar a essência da Tua mensagem. Queremos agradecer por cada experiência que temos vivido. Ensina-nos, Pai, a orar para nos fortalecer. Ensina-nos a lidar com a ingratidão, com a injúria, com as frustrações, com as perdas, com as dores. Ensina-nos a agradecer, ainda que não saibamos compreender cada um dos passos dessa jornada. E que sejamos multiplicadores do Teu amor, dos Teus ensinos, dos Teus exemplos, através de nossa própria vida, de nosso próprio testemunho. Que a vontade de Deus prevaleça sempre sobre a nossa. Que saibamos colocar-nos à disposição da luz, do amor, da verdade, do bem. Ser instrumentos afinados às melodias celestes. Obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Que assim seja, graças a Deus.